Geraldine, queria muito agradecer a sua participação. Esse é um programa novo, adequado aos novos tempos, né? Onde você está aí em Ribeirão Preto, eu estou aqui em São Paulo, mas podemos, de certa forma, estar juntos, ainda que separados, né? Eu queria fazer uma apresentação tua, Geraldine, arquiteto, urbanista, presidente do CAU São Paulo, doutor em planejamento urbano e regional para a Universidade de São Paulo, coordenador da área de arquitetura da CIAN, que é a Comissão de Integração para Arquitetura e Engenharia do Mercosul, e diretor do Departamento de Construção Civil da Fiesp. Enfim, currículo peso pesado, né? Conta pra gente. Primeiro, muito obrigada pela presença e conta pra gente um pouquinho o que você faz. Sandra, obrigado pelo convite. É um prazer poder, né, ainda que à distância, conversar contigo sobre o que a gente vem desenvolvendo, né? Um período difícil, né? Um período de grande impacto na nossa atividade profissional, para o nosso setor como um todo, né? Da construção civil, especificamente para arquitetura e urbanismo, né? Então, é um momento diferenciado e que exige aí respostas também especiais, né? Atualmente eu presido o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sigo também nas atividades que envolvem a coordenação do setor de arquitetura para o Mercosul, né? É uma atividade que eu venho desempenhando já há alguns anos, desde que atuava como conselheiro federal no CAU Brasil, na representação das instituições de ensino de arquitetura, né? Atuei por muitos anos nesse segmento, no campo do ensino, né? A minha formação em arquitetura, né? Atuei por muito tempo também nos primeiros anos da minha carreira na área de projeto e construção, tive empresa de arquitetura nesse segmento, e depois, à medida que fui me especializando, né, em especialização, mestrado, doutorado na área de planejamento urbano, e nos últimos anos me dedicado mais às atividades de planejamento e consultorias na área de planejamento urbano, legislação urbanística, planos diretores, né? E participado também das atividades no Conselho, né? Na presidência do CAU desde janeiro de 2018, conduzindo o Conselho, as nossas plenárias, as atividades rotineiras da autarquia, né? O CAU é uma autarquia pública, faz parte do Serviço Público Federal, é um conselho profissional que tem como as principais competências a fiscalização do exercício profissional e também tem como competência o julgamento de processos de conduta ética dos profissionais, né? Ou seja, é um conselho que trabalha para a sociedade, né? Ele tem também na sua estrutura, além do plenário, que é composto por 56 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, ele tem também, hoje, uma estrutura com 19 comissões ordinárias, especiais e temporárias, que tem como responsabilidade fazer análise dos processos, processos de exercício profissional, né? Processos de ensino, né? O CAU ele tem a competência de fazer o registro dos profissionais arquitetos e urbanistas, né, para que eles possam exercer a profissão. Então, todos os arquitetos que exercem a profissão, eles têm obrigatoriamente que ter o registro no conselho, né? Ou seja, não é só você cursar 5 anos, no mínimo, de uma graduação em arquitetura e urbanismo. Depois dessa etapa, você tem que se registrar no conselho para que o conselho possa fazer o controle da sociedade do exercício da arquitetura e urbanismo, dado as responsabilidades, né, que o profissional da área da arquitetura ele tem do risco, né, a vida das pessoas que o exercício dessa profissão pode trazer. Então, em função disso, existe uma legislação de 2010, que é a Lei 2.378, que regulamentou o exercício da arquitetura no país, né, que até então vinha sendo feita de uma forma articulada com outras profissões, no antigo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, né? Então, a arquitetura funcionava num conselho com centenas de engenharias, mais a agronomia e profissionais técnicos de nível médio. A partir de 2010,
foi aprovada uma lei federal que regulamentou o exercício da arquitetura. Isso foi aí uma batalha de mais de 50 anos da nossa categoria para a criação do conselho próprio e com isso conseguimos organizar a nossa profissão. Então o CAU São Paulo ele tem essa estrutura, a sede está em São Paulo, né, no Vale do Anhangabaú, do lado do Teatro Municipal, no edifício CBI Esplanada. Ocupamos um andar ali do 23º andar do edifício CBI Esplanada, em frente para o Vale. E temos 10 unidades que são escritórios descentralizados distribuídos em todo o território do estado de São Paulo. Cada escritório descentralizado tem uma equipe, um coordenador do escritório, um fiscal e um atendente, que são responsáveis pelo atendimento ao público, coleta biométrica para emissão de carteiras profissionais, orientação para a sociedade como para a emissão de certidões de acervo técnico, de registro de responsabilidade técnica dos trabalhos. Enfim, são os nossos postos avançados que estão distribuídos assim. A sede na capital e temos regionais em Santos, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Tá? E temos também aí um sistema de unidades móveis que a gente está colocando para funcionar agora. É um projeto de 2018 que começa a ser implementado agora em 2020, que são as unidades móveis que passam a fazer atendimento em cidades, especialmente cidades do interior, que não têm os escritórios descentralizados, mas que têm um volume expressivo de profissionais e que precisam, aí, por vezes, de um atendimento presencial. Esses atendimentos, você já mencionou, para a sociedade, mas também para os arquitetos. Em geral, a maior parte desses atendimentos, dá alguns exemplos. Que tipo de coisa a sociedade mais precisa do CAU? Para os profissionais, né? Os novos profissionais. Em São Paulo, nós temos distribuídos pelo Estado quase 200 instituições de ensino de arquitetura que formam profissionais arquitetos e urbanistas. Então, nós temos a cada ano, no estado de São Paulo, mais 5.000 arquitetos exercendo a profissão. Então, se nós fizéssemos uma continha aí, nós temos um número bastante expressivo que todos os dias chegam no conselho e que solicitam o seu registro e que precisam fazer a coleta biométrica para a emissão da sua carteira de registro profissional, né? E que precisam de orientação para poder utilizar o nosso sistema de informação e comunicação, para poder emitir os seus registros de responsabilidade técnica obrigatório para cada atividade que o profissional desempenha, né? Então, essas são as ações, as principais em que os escritórios descentralizados atendem os nossos arquitetos, né? Muitas vezes nós recebemos demandas da sociedade que tem dúvidas com relação a algum contrato que foi feito com um profissional, né? Às vezes a gente recebe nas regionais também demandas de processos que são movidas contra profissionais em razão de algum problema no contrato ou na prestação dos serviços, né? E aí a autarquia tem a responsabilidade de recepcionar, de encaminhar para uma análise na comissão de ética ou para a comissão de exercício profissional que faz o julgamento. Como acontece em outras profissões, Como nós também... os médicos, por exemplo. Isso, né? Assim, situações semelhantes à dos médicos, que é muito comum a gente ver na televisão, né? Por exemplo, uma pessoa que se apresenta como arquiteto e que presta um serviço e coloca em risco a vida das pessoas. Nós recebemos essas denúncias, nossa equipe de fiscalização atua nesse processo, né? Porque é ilegal o exercício da arquitetura e urbanismo sem registro, né? Sem você ter a devida formação. Então, nós já tivemos várias denúncias de profissionais com documentos falsos, exercendo a profissão, buscando exercer a profissão, né? Nós temos aí diversos processos, né? Judiciais, criminais, inclusive, de pessoas que se apresentaram como arquitetos para prestar serviços e que colocaram em risco a vida das pessoas e que levaram aí a denúncias no Ministério Público, ao Ministério Público Estadual, né? Por vezes são casos de polícia até que envolvem danos, né, ao patrimônio ou em risco à vida, né? Isso se desdobra em ações na justiça, né? Algumas criminais, outras não, né? Outras são indenizações
de danos ao patrimônio, mas muitas vezes são ações criminais, em que essas pessoas que buscam exercer a profissão sem a devida formação e registro se colocam, né? Então, os escritórios descentralizados têm um papel muito importante em todo o território do Estado de São Paulo para poder fazer esses atendimentos, né? Por enquanto, todos estão funcionando em período funcionando virtualmente, as equipes estão trabalhando em casa, né, fazendo os atendimentos por telefone, e-mail, o canal de WhatsApp, né? Então, todas as ferramentas tecnológicas, como essa que a gente está usando aqui, também estão sendo utilizadas pelas nossas equipes, né? O CAL tem quase 200 funcionários atuando em todo o estado de São Paulo para poder dar um suporte, registrar as atividades e permitir que o processo da construção civil, que conta com a participação dos profissionais e das empresas de arquitetura e urbanismo, atuem. Aproveitando que você falou sobre a vida das pessoas, o que vocês analisam? Como é que vai ser a profissão? E o que você acha que a pandemia vai alterar no setor, no que tange a profissão de vocês, arquitetos? Sandra, é um processo de mudança, né? O mundo pós-pandemia será outro, né? Nos tempos modernos, nós nunca tivemos algo parecido com isso, né? E essa realidade tem demonstrado para a sociedade que o arquiteto tem um papel muito importante. Ele projeta a casa, que é o que a gente utiliza hoje para preservar as nossas vidas e para o nosso trabalho, né? Então, as mudanças serão grandes, serão mudanças nas famílias, que vão passar a ver os seus espaços da sua habitação de uma maneira diferente daqui para frente, né? Seja nos procedimentos de entrada e saída, que precisam ter mais cuidados com asepsia, seja numa atenção maior à ventilação, à iluminação, que exige, né, a ventilação natural para garantir a saúde, tanto nos espaços privados de moradia quanto de trabalho, né, principalmente de trabalho, aqueles que exigem e que têm um grande fluxo de pessoas, né? Então, o fluxo de ventilação, de iluminação tem sido muito exigido, né? E os arquitetos são os profissionais que têm a formação, que estudam sobre o conforto ambiental, conforto térmico, conforto lumínico, né? Os aspectos de ventilação que permitem com que as moradias e os espaços comerciais e de saúde, né, estejam adequados a funcionar plenamente. Então, muda muito, muda a forma de pensar a casa, muda a forma de pensar os escritórios. Muitas empresas estão revendo as suas demandas de espaços comerciais, porque descobriram, por exemplo, que uma parte da sua força de trabalho pode continuar trabalhando em casa sem prejuízo da produtividade das suas empresas. Isso vai reduzir a demanda diária comercial na cidade. Por consequência, isso vai reduzir a necessidade de mobilidade, né, o deslocamento, e o deslocamento, a mobilidade urbana, é uma atribuição do arquiteto urbanista, que tem como responsabilidade planejar a cidade e pensar a distribuição e ocupação do território, né? Ou seja, o arquiteto ele tem na sua formação o planejamento, seja de um pequeno espaço, de um estúdio, né? Ou de uma unidade habitacional com características sociais, ou seja, menores, né? Que também tem a capacidade de pensar espaços mais amplos que permitem que as pessoas possam circular e receber equipes maiores de trabalho, ou espaços mais complexos, como esses que a gente tem visto agora na mídia, né? Por exemplo, os hospitais, as unidades básicas de saúde, as unidades de atendimento, que precisam ter protocolos específicos para momentos como esse, para evitar que as doenças se disseminem cada vez mais, né? Que controle os fluxos, que evitem a circulação, né? Nós vimos aí imagens terrivelmente assustadoras
nas últimas semanas com o que aconteceu em alguns países, em algumas cidades, né? Como Nova York, Bérgamo, Quito, né? Manaus, né? Então, as nossas cidades também estão sofrendo por processos que precisam aí da atuação dos arquitetos, né? Tem muitos colegas atualmente trabalhando na preparação e adequação de hospitais de campanha, na montagem de espaços para UTIs temporárias, né? Tem agora recentemente um colega do Paraná, de um escritório de Curitiba, preparou aí um sistema de higienização pública, uma cabine de higienização pública, foi Como aquelas divulgado que tem agora na no mídia. Japão, que a gente viu na TV, aquelas do Japão que tem na rua, assim. Isso, exatamente. Cabines que possam ser instaladas em estações de metrô, em terminais de ônibus, rodoviários, espaços de fluxo de muitas pessoas para poder permitir aí a descontaminação, né? A higienização em larga Já está escala. aprovado isso? Já entrou? Algum Eu, órgão público já aprovou, não? Nós não temos ainda conhecimento da homologação, até porque eu acredito que ainda não existam protocolos da Anvisa para esse tipo de equipamento, né? Mas o design já está sendo desenvolvido, antes mesmo do protocolo da Anvisa, né? Nós vamos buscar aí contactar a equipe da Anvisa para saber se podemos, inclusive, contribuir nesse processo de De construção multiplicar. desses protocolos para disseminar esses equipamentos. São situações novas que a gente passa a utilizar, né? A preocupação que eu vejo primeiro, que eu acredito que o arquiteto tem uma responsabilidade muito grande em toda a cadeia produtiva do setor. Ele gera muito emprego, ele está por trás, ainda que seja um escritório pequeno de 1, 2, 3 pessoas, ele movimenta vários e vários empregos com o projeto de um imóvel ou do que quer que seja. E nesse momento da crise financeira que vamos começar a enfrentar em breve, eu tenho falado diariamente com escritórios de arquitetura e todos estão trabalhando, mas não estão podendo, muitas vezes, acompanhar a obra, as obras estão paradas ou algumas estão paradas. Muitos disseram que estão conseguindo fechar projetos via computador, mas, assim, existe do ponto de vista do CAL alguma preocupação, alguma medida que vocês estão pensando para socorrer esses escritórios, para dar algum tipo de apoio a eles? Na última semana de março, nós iniciamos um diálogo com os bancos públicos, né? Aqui estou me referindo à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são os bancos aos quais o próprio CAL já tem um relacionamento desde da sua criação, ao solicitar que fossem estudadas linhas de crédito específicas para o setor da construção e, principalmente, para o campo da habitação, para assistência técnica para habitação de interesse social. Porque o setor mais frágil hoje, o segmento mais frágil da nossa sociedade é aquele que precisa de um lugar para morar, que precisa ter habitação, que precisa reformar ou adequar o seu imóvel, ou que não tem onde morar, né? Então, o papel do arquiteto e dos governos, né, neste momento, né, da nossa sociedade, é importantíssimo para a gente garantir a segurança e a saúde da nossa sociedade. Então, esse foi o nosso primeiro passo, dialogar com os bancos. Formalmente, nós encaminhamos solicitações de algumas linhas de crédito. Então, o principal foi o pedido de uma análise para linhas específicas para habitação de interesse social, seguido ali da possibilidade de linhas de crédito para capital de giro, para empresas de arquitetura que vão precisar passar por um período de turbulência, que o capital de giro resolve, né? Porque o CAL é um órgão público, mas ele não tem a sua finalidade é fiscalizar o exercício profissional. Ele não tem recursos para garantir o funcionamento da estrutura do setor da construção civil. Ele pode, dentro das suas competências legais, contribuir para fazer essa articulação entre os E essa segmentos. articulação política é muito importante, porque, no fim, vocês representam um número gigantesco de
de pequenas empresas, pequenas, grandes empresas de arquitetura? Isso é primordial. Nós temos feito um diálogo muito estreito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, que é o nosso ente federal, né, que tem, por sua vez, a responsabilidade de regulamentar a aplicação dos recursos públicos do CAU. A aplicação dele tem limites, por exemplo, da utilização do nosso superávit. O CAU, em São Paulo, tem um superávit, mas ele tem regras de utilização do superávit. Então, nós solicitamos ao órgão federal que fizesse uma revisão dos normativos para que a gente pudesse colocar no ar editais que pudessem colaborar com a sociedade via municípios, com a contratação de profissionais arquitetos para poder ajudar na instalação de hospitais de campanha, ajudar na adequação de unidades básicas de saúde, ajudar na acessibilidade desses espaços, na própria produção de projetos de habitação de interesse social, para que o governo municipal, estadual ou federal possa aportar recursos para a construção, e principalmente um diálogo com o CAU Brasil e o Ministério de Desenvolvimento Regional, através da Comissão Nacional de Política Profissional, para viabilizar recursos públicos do governo para obras e pagamento de honorários aos profissionais para trabalhar focado na população mais vulnerável, a população que precisa ter um local para morar. Então, nós estamos aí em vias de publicar um edital. Nós aprovamos na semana passada, na plenária do CAU São Paulo, uma comissão emergencial formada por conselheiros que vai nos ajudar a contribuir para o aprimoramento das ações que já estão em curso, tanto com o CAU Brasil quanto com os órgãos de fomento. Temos feito diálogo com as agências de fomento de governo, né, para que possam também criar linhas de financiamento para o investimento, para a retomada do setor da construção. Então, uma das nossas solicitações é justamente para que nós tenhamos recursos com taxas de juro reduzidas para poder criar emprego na construção civil, para os arquitetos, as empresas poderem empreender, construir o que precisa, atender a nossa sociedade. Escritório de arquitetura incorpora, em pequenas construtoras ou grandes. Essas são as linhas de crédito que vocês estão pleiteando. Isso, nós estamos dialogando com vários segmentos, tanto bancos públicos, privados, tanto como as agências de fomento, porque o setor da construção civil, Sandra, ele é muito diversificado, né? Nós temos arquitetos que trabalham com projeto por todo o estado, temos arquitetos que trabalham executando obras, né, uma parcela expressiva, temos arquitetos que trabalham com arquitetura de interiores, temos profissionais que atuam, né, em incorporações, tem equipes de planejamento, né, que trabalham no planejamento do território, tem muitos profissionais ligados ao setor público e tem também equipes que produzem habitação social para a população mais carente. Então, todas essas frentes, né, mesmo equipes que trabalham com restauro no patrimônio, que neste momento poderão ajudar a adequação de espaços do patrimônio para receber, ainda que temporariamente, espaços de saúde, né, que precisam ser convertidos rapidamente, né? Então, são muitas as frentes possíveis que o CAU vem atuando, vem desenvolvendo, né? Que eu acredito que dentro dos próximos dias nós vamos ter aí já condições de lançar um hot site com todas essas possibilidades, além das capacitações gratuitas, né, que o CAU também oferece, tanto as presenciais, que a gente teve que suspender por enquanto, quanto as virtuais, que os profissionais podem ir se atualizando nos seus escritórios, em casa, para a retomada dos trabalhos. Esse programa de capacitação que o CAU oferece, embora agora não esteja podendo fazer o presencial, é um grande diferencial para os escritórios. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa programação, dessas ferramentas que o CAU disponibiliza, né? O ano passado, o ano passado o CAU publicou um edital de chamamento público e determinou alguns conteúdos, algumas capacitações presenciais para todo o estado de São Paulo, para que os arquitetos possam se atualizar de temas importantes que estão passando por mudanças na nossa sociedade, né? Um deles é o BIM, né? Que é a questão da modelagem nos sistemas computacionais para permitir que os projetos eles estejam todos
vinculados. Você desenvolve o projeto e, por consequência, já na continuidade dele, você já faz o orçamento e isso permite um maior controle dos investimentos e dos recursos, principalmente os recursos públicos, né, na construção. Além de evitar desperdícios, né? Então, o BIM é algo que é razoavelmente recente. Né? É revolucionário. Mas é recente na nossa vida e a gente precisa capacitar aí um volume de quase 50 mil arquitetos que têm, vamos dizer assim, que iniciaram sua vida profissional sem ter essa formação. Então, o CAL veio ajudar nesse processo de atualização profissional, né? Ajudando aí os profissionais a garantir a participação no mercado de trabalho, né? É fato que, em um curto espaço de tempo, todas as licitações para obras públicas serão feitas exigindo que sejam em BIM. Então, para que ninguém fique de fora dos processos e que seja justo e democrático, nós estamos fazendo aqui o nosso papel de difundir e de ajudar no processo de capacitação. Assim como as questões relativas à norma de desempenho, a mudanças nos normativos de acessibilidade, enfim, as nossas normas técnicas são dinâmicas, né? As normas técnicas mudam de tempos em tempos, então é importante a atualização dos profissionais. Nós começamos um processo de capacitação presencial começamos em fevereiro, né? Com atividades no interior do estado e nós temos aí a expectativa de retomar em breve essas atividades. Então, elas iniciaram em Presidente Prudente, depois passamos São José do Rio Preto, depois a sequência Ribeirão Preto, e aí, com a chegada da pandemia, a gente suspendeu temporariamente e em breve deveremos retomar. Mas tem muitos cursos, muitas capacitações que são gratuitas também e que estão disponíveis no site do CAL para que os profissionais possam aproveitar esse período aí que estão também em casa, aproveitando também para se capacitar, para se atualizar, né? Além dessas técnicas, empreendedorismo também é um olhar que vocês estão tendo, não? Empreendedorismo é um dos temas que a gente estabeleceu ano passado, né, 2019. Esse foi um dos itens que os profissionais solicitaram. Nós fizemos uma pesquisa na nossa central de atendimento, né, para os arquitetos que ligavam no CAL para tirar alguma dúvida ou para pedir alguma informação. Nós fizemos ali uma pesquisa com eles para saber os temas que os profissionais gostariam que o CAL pudesse contribuir nos processos de aperfeiçoamento e de atualização. E o empreendedorismo foi um deles, né? Como os novos profissionais, que são muitos, né? Os novos 5 mil arquitetos que vêm solicitar o registro no CAL todos os anos, como é que o CAL pode ajudar a orientar os escritórios, os profissionais a estruturarem os seus escritórios para que eles paguem menos impostos, né? Ou seja, para que eles melhorem a sua margem de retorno dos seus honorários, né? Do seu trabalho. O CAL tem se preparado para isso, até como uma forma de evitar problemas no futuro que chegam para análise nas nossas comissões de exercício profissional, ou muitas vezes até na comissão de ética, em razão de pequenos ou às vezes grandes, né, problemas que poderiam ter sido evitados na organização e no início da profissão, né? Então, essas questões da ética profissional também estão presentes nessas capacitações que o CAL aprovou no ano passado e que iniciou a implementação esse ano. Então, se Deus quiser, em breve, as atividades presenciais retomam à medida que a vida voltar à sua normalidade. Para encerrar, Geraldine, queria que você me falasse o tamanho que é o mundo do arquiteto. Quantos arquitetos nós temos em São Paulo atuando, que estão registrados pelo CAL, que você tenha essa responsabilidade sobre todas essas vidas em São Paulo? E, a nível Brasil também, qual é o tamanho do CAL hoje? Um pouco de números, né? Nós temos em São Paulo 200 instituições de ensino hoje, em torno disso, que oferecem cursos de graduação, né? Ou seja, que acrescentam novos profissionais no mercado de trabalho todos os anos. Nós temos hoje 58 mil profissionais, pessoa física, registrados no Conselho. Temos em torno de 10.800 empresas registradas no estado de São Paulo.
Os números de São Paulo eles são algo em torno de 1/3 do país, né? Então, hoje, no Brasil, são aproximadamente 170 mil arquitetos, entre 170 e 180 mil arquitetos, e nós ainda estamos passando agora por uma atualização, né, do último período aí de registro, né, dos egressos ainda de 2019, e temos algo em torno de 30 mil empresas em todo o país, né? É um número bastante expressivo, né? São Paulo representa aí um número, uma parcela grande da força da arquitetura no país, né? E alguns desses profissionais hoje também têm atuado no exterior, em parcerias com empresas fora. Então, o número é bastante significativo. Muito obrigada. Queria que você encerrasse aí, dando um recado para os arquitetos que puderem nos assistir depois. O que você... Aqui a casa é tua, tá bom? Eu que agradeço, Sandra, o convite, né, ter recebido esse convite para falar um pouquinho deste momento que nós estamos vivendo, né, que o setor está passando, né? Um momento difícil, mas acredito que a gente tem que ter tranquilidade, estudar as possibilidades, as oportunidades que também se abrem nesse período, né? Acho que nós temos que estar muito focados no momento em buscar o máximo que pudermos para contribuir para o cumprimento da nossa função social, do trabalho do arquiteto para as nossas cidades, em todo o estado e no país, né? Eu acredito que a gente tem que estar trabalhando com mais afinco nesse período difícil, preparando aí um processo de retomada, mas cuidando para garantir especialmente aí a saúde das pessoas e uma preparação aí das nossas cidades, dos nossos equipamentos de saúde, para que a população possa superar esse período, né? Então, assim, obrigado, fico à disposição, mais uma vez agradeço o convite, fico à disposição para que o CAL puder contribuir para levar a informação para as pessoas que tiverem interesse em ouvir mais sobre arquitetura. Nós estamos aqui à disposição. Um abraço. Bom, muito obrigada, viu?